Olá pessoal, continuando nosso estudo de reflexão do Evangelho de João. Agora a gente vai partir do João, capítulo 1, versículo 11 até o 20. O primeiro vídeo foi do 1 até o 10. Então esse é do 11 até o 20. Então, João 1, 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Esse versículo é uma continuação do contraste entre o amor de Deus e a rejeição humana. Veio para o que era seu. Mostra que Cristo não veio a desconhecidos, mas àqueles que pertenciam a Ele, ao povo de Israel, ao mundo que Ele criou e amava. Sua vida pessoal, intencional, cheia de cuidado. E os que eram, e os seus, não o receberam. Revela a dor da rejeição. Mesmo sendo o que lhes pertencia, muitos não o reconheceram, não abriram o coração. Isso mostra que a proximidade de Deus não garante aceitação, e que a escolha de acolher ou rejeitar está no coração humano. Reflexão. Esse versículo nos lembra que a vida espiritual exige abertura e reconhecimento. Nem sempre é o que é mais próximo é valorizado, e muitas vezes ignoramos o que realmente nos oferece a vida. Receber Cristo é um ato consistente de confiança, entrega e reconhecimento do valor da luz que nos foi dada. Já mais ainda, em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então esse versículo traz a grande promessa de fé cristã, transformação e pertencimento. A todos quantos o receberam. Mostra que a luz não força ninguém, o convite é pessoal, é necessário acolher. Receber Cristo é abrir o coração para Ele e aceitar sua presença. Deu-lhes o poder de serem feito filho de Deus. Revela o resultado dessa acolhida. Não é apenas proteção ou bênção, mas uma mudança de identidade. Quem recebe Cristo passa a fazer parte da família de Deus, com direito à comunhão e ao amor eterno. Aos que creem no seu nome, reforça que a fé não é cega, mas confiança na pessoa de Jesus. Reconhecer quem Ele é e acreditar em seu propósito. Reflexão. A espiritualidade não é sobre ser perfeito, mas sobre aceitar a luz, crer e permitir que ela transforme quem somos. Ter de escolher. E essa escolha abre caminho para uma vida nova, guiada pelo amor e pelo propósito divino. E ainda mais. João 1,13. Os quais não nasceram do sangue, primeira parte, nem da vontade da carne, segunda parte, nem de vontade do homem, terceira parte, mas de Deus, quarta parte. Esse versículo aprofunda a ideia do novo nascimento espiritual. Não nasceram do sangue, que é a primeira parte, indica que a filiação divina não depende de laços familiares ou herança genética, nem da vontade da carne, segunda parte. Mostra que não se trata de desejo humano natural ou ambição pessoal, nem da vontade do homem, terceira parte. Reforça que não podemos nos tornar filhos de Deus
por esforço próprio ou decisão humana isolada, mas de Deus. Quarta parte. Destaca que a verdadeira filiação é uma obra divina, um presente gratuito que transforma a vida interiormente. Reflexão. A nossa identidade mais profunda não vem do que herdamos ou conquistamos, mas do que Deus nos concede. Ser filho de Deus significa confiar em sua ação e permitir que Ele nos renove, independentemente das nossas limitações, escolhas passadas ou circunstâncias. É um convite à humildade e à entrega, reconhecendo que a vida espiritual é fruto da graça divina. Ainda mais, João 1,14. E o Verbo se fez carne, primeira parte, e habitou entre nós, segunda parte. E vimos a sua glória, uma glória do unigênito do Pai, terceira parte, cheio de graça e de verdade, quarta parte. Esse versículo é o coração do Evangelho, a encarnação de Cristo. E o Verbo se fez carne, revela um mistério profundo. Deus não permaneceu distante, mas assumiu nossa realidade humana, com todas as limitações, sentimentos e experiências. Isto mostra o amor divino em ação concreta. E habitou entre nós, segunda parte. Indica a proximidade. Deus não está distante. Ele entra na história, convive conosco, caminha lado a lado. Sua glória, como a glória do unigênito do Pai, terceira parte, nos lembra que em Jesus podemos perceber o reflexo da majestade de Deus, não como um poder distante, mas como luz, beleza e presença transformadora. Cheio de graça e de verdade, quarta parte, reforça a essência de Cristo. Ele é a misericórdia que acolhe, que acolhe e verdade que ilumina. A combinação de graça e verdade nos guia para o caminho da vida, equilibrando amor e justiça. Reflexão. Este versículo nos chama a ver Deus na vida cotidiana, a reconhecer a presença divina em gestos simples, na verdade que nos desafia e na graça que nos sustenta. A encarnação nos lembra que Deus não fica distante do sofrimento, mas se aproxima para transformar e salvar. Continuando, João 1,15. Testificou dele e clamou dizendo, primeira parte, este era aquele de quem eu dizia, segunda parte, o que vem após de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu, terceira parte. Então, esse versículo destaca a humildade de João e a grandeza de Cristo. João testificou dele e clamou, que é a primeira parte. Mostra que a sua missão é clara, apontar para Jesus, não para si mesmo. Ele reconhece que seu papel é preparar o caminho e testemunhar a verdade. Este era aquele de quem eu dizia. Se a segunda parte evidencia fidelidade. João não se contradiz, ele cumpre sua palavra e missão, reconhecendo quem é Cristo. O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Terceira e última parte revela a eternidade e soberania de Cristo. Apesar de Jesus aparecer depois na história, ele existia antes de tudo, sendo a fonte de toda a vida e verdade. Reflexão. Muitas vezes somos tentados a buscar reconhecimento ou protagonismo, mas este versículo nos lembra que a verdadeira grandeza está em apontar para a luz e reconhecer a primazia de Deus. Humildade e fidelidade tornam o nosso testemunho verdadeiro e eficaz. Seguindo ainda, João 1,16. E todos nós recebemos também da sua plenitude, primeira parte, e graça por graça, segunda parte.
Este versículo revela a generosidade e a abundância da obra de Cristo em nossas vidas. Todos nós recebemos também da sua plenitude. Primeira parte mostra que a presença de Cristo não é limitada. Quem se aproxima dele recebe plenamente tudo o que ele é. Uma vida rica em amor, verdade e transformação. E graça por graça, segunda parte, indica um fluxo contínuo. A graça não vem uma única vez, mas se renova constantemente, como presente diário que sustenta, fortalece e renova nossa caminhada. Reflexão. A vida espiritual não é esgotamento, nem conquista humana, é receber continuamente. Cada bênção, cada perdão e cada aprendizado é um reflexo da plenitude de Cristo em nós. Somos chamados a acolher essa graça diária e deixá-la transformar nossa maneira de viver e amar. E ainda mais, João 1,17. Porque a lei foi dada por Moisés, primeira parte. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, segunda parte. Esse versículo mostra a diferença entre a antiga aliança e a nova realidade em Cristo. Porque a lei foi dada por Moisés, primeira parte, lembra que a lei servia como guia, regra e disciplina. Ela apontava o caminho certo, mas não tinha poder para mudar o coração humano completamente. Já a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, a segunda parte. Mostra que a presença de Cristo vai além das regras. Ele traz transformação, perdão, amor e revelação da verdade divina. A lei instrui, a graça capacita. A verdade não é apenas conhecimento, mas relacionamento e vivência com Deus. Reflexão. A espiritualidade não é sobre cumprir regras ou lista de obrigações, mas sobre aceitar a graça e viver na verdade de Cristo. Ele nos oferece caminho, força e direção, tornando possível viver de forma íntegra e plena, não por esforço humano, mas pela presença da ação dele em nós. Ainda mais, João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém, primeira parte. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou, segunda parte. Esse versículo encerra o prólogo de João, revelando a essência da revelação de Deus. Deus nunca foi visto por alguém, nos lembra, em a primeira parte, nos lembra que a grandeza e a transcendência de Deus estão além da compreensão humana. Ele é infinito, invisível e misterioso. O Filho unigênito que está no seio do Pai, segunda parte, mostra que Jesus é o reflexo mais perfeito de Deus, íntimo, eterno e pleno de autoridade divina. Esse o revelou, terceira parte, nos revela que Deus não nos deixa na ignorância. Ele se faz acessível, conhecido e compreensível por meio de Jesus. É pelo Filho que entendemos o amor, a graça, a verdade e a vontade de Deus. Reflexão. Deus nos aproxima de nós não por ser visto em majestade distante, mas para ser conhecido e vivido em relação pessoal. Jesus é a ponte entre o humano e o divino, mostrando que conhecer Deus é acolher sua presença, ouvir sua palavra e deixar-se transformar por ele. Mais ainda, João 1,19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? Então, esse versículo marca o início do testemunho público de João Batista. E este é o testemunho de João, primeira parte, indica que a narrativa agora passa da descrição do verbo
relato humano de quem preparou o caminho. João Batista aparece como um mensageiro fiel, cumprindo sua missão de apontar para Cristo. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? A segunda parte mostra que as autoridades religiosas buscavam clareza e verificação. Eles queriam entender quem era João e qual era seu papel, refletindo a curiosidade e, muitas vezes, a desconfiança diante de algo novo que Deus estava fazendo. Reflexão. O versículo nos lembra que, mesmo quando seguimos fielmente nossa missão, nem todos compreenderão de imediato o nosso propósito. Ser fiel ao chamado de Deus muitas vezes significa testemunhar a verdade com clareza, mesmo diante de questionamentos e dúvidas alheias. Mas ainda, João 1,20: e confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Esse versículo destaca a humildade. Confessou e não negou. Mostra que ele não é sincero sobre sua identidade e missão. Segunda parte: confessou: eu não sou o Cristo. Reforça que seu papel não era ser o centro, mas apontar para aquele que é. Ele não buscava fama ou reconhecimento, mas cumpria fielmente a missão de preparar o caminho para Jesus. Reflexão. Muitas vezes somos tentados a assumir papéis ou glórias que não nos pertencem. João nos ensina que a verdadeira grandeza está em reconhecer quem é Cristo e cumprir nosso chamado com humildade, sem confundir nossa importância com a dele. E assim terminamos o estudo reflexivo de Evangelho de João, capítulo 1, agora da parte 11 ao 20. No próximo vídeo, a gente vai fazer a reflexão de João 21 ao 30. E assim vamos seguindo até fazer toda a reflexão dos evangelhos.